Oi galera, tenho para falar com você duas entrevistas de handball universitário hoje no programa da TV Hand Show, uma feita pelo Zé Maria, outra feita por mim lá na Hebraica com o Gui Borim, técnico de diversas universidades, técnico da Casper hoje, falando da impressão dele sobre handball universitário, e o técnico campeão da Economidas no masculino, com uma surpresa aí para todo mundo, uma grata surpresa para todo mundo com a equipe da INSPER, o Danilo Gagliardi, que vai falar aí sobre as impressões dele. Então acompanha conosco, nos acompanha nas redes sociais. Um abraço. Aqui o handball é mais que um esporte, aqui o handball é show. Vem com a gente. Olá pessoal da Hand Show, tô aqui com o Gui Borim, esse ícone do fashion handball, um cara que está sempre bem vestido, um cara aí que nos bastidores, as alunas, as atletas, as torcedoras suspiram, mas para você que não sabe é um homem comprometido, tô certo? Sim, verdade, muito. E Gui, primeiro, brigadão de estar aqui na Hand Show, você é um parceiraço. Gui, perguntar para você, você está jogando aqui no alto rendimento, você é técnico de equipe universitária, então assim, dá para a gente esmiuçar bastante coisa contigo. Óbvio que você não vai escapar do meu filé, então vai pensando. Gui, quantas equipes você está agora cuidando? Eu sou técnico da Casper masculino, da Santa Casa feminino, que eu estou indo para o 6º ano já lá na Santa Casa. E eu trabalho também, eu sou técnico infantil e do cadete masculino aqui da Hebraica. Ok. Falando do universitário, o que você vê? Porque há um tempo atrás havia a FUP, uma única federação que centralizava tudo. E assim, eu sou um dos saudosistas da FUP. E hoje a gente tem um formato mais particionado. Trabalhei também no handball universitário. A gente sabe das dificuldades que tem. A gente estava comentando ali. O que você elenca aí desse cenário? Faz um resumo do cenário, porque o pessoal que não é de São Paulo não conhece esse formato universitário que a gente tem aqui. Fala aí como que é ser técnico de handball universitário em São Paulo. Eu acho que na época da FUP, inclusive eu joguei FUP, né, pela FMU. Eu acho que era um modelo legal, porque inclusive a FUP tinha sede própria, né, das quadras, tinha, se não me engano, acho que série ouro, prata e bronze. Então a gente tinha aquela vontade de querer subir, né, aquela gana de querer subir. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas com o tempo foi se perdendo isso, né? A FUP foi diminuindo, e tudo que diminui dá a opção de outros torneios. E aí veio Liga Paulista, que agregou todo mundo de uma vez, e aí depois acho que acabou também, não sei exatamente o que aconteceu, mas acabou criando a NDU, enfim. Acho que na verdade é positivo você ter vários campeonatos universitários, porque aí tem times que jogam vários campeonatos. Acho que isso que é importante. Acho que nenhuma faculdade ela tem que ser obrigada a jogar um torneio. Se ela quiser jogar 2, 3, 4 torneios universitários, se ela pode fazer isso, se ela quer, acho que tem que fazer. E acho que as ligas têm que tentar se entender para que isso aconteça, porque a gente tem que fomentar o esporte, ainda mais o handball, né? Eu acho que eu, como técnico das faculdades que eu estou trabalhando, eles sempre jogaram esses campeonatos, tentam jogar outros campeonatos menores, e para ganhar experiência para os Inters, né, que são o objetivo maior do ano da faculdade. Eu acho que, tendo várias ligas, eu acho que o handball só tem a crescer aí no universitário. Perfeito. Qual a maior dificuldade que você identifica para preparar uma equipe universitária? Sabendo que nos Inters todo mundo vai, ninguém fala de Inter de ir para competir, sempre vai para ganhar. Qual que é a maior dificuldade? Quando você pega o time no começo do ano, você fala, caramba, daqui tantos meses a gente tem um Inter. O que você enxerga assim como o problemão de todas as coisas que acontecem? Eu acho que o primeiro problema são os times que as pessoas não necessariamente têm uma experiência de handball anterior. A gente até, quando eu entro nas faculdades, eu pergunto de que colégios elas vieram, porque existem colégios que são mais tradicionais de handball em São Paulo, então isso faz muita diferença. E no início do ano, eu acho que na verdade, se você acaba entrando numa equipe naquele ano para o Inter, você não tem muito o que fazer, mas tem que tentar motivar os atletas, porque a gente sabe que Inter é muito coração, né? Tem a preparação das equipes, mas ali, como nas faculdades
tem a questão das torcidas, né, bateria e tudo. Então, se você acaba de entrar, você tem que preparar a equipe rápida, é muito mais na emoção. Agora, eu acho que o que faz muita diferença no universitário são os times universitários pensarem a longo prazo. Então, o que, por exemplo, normalmente acontece com as atléticas, muitas atléticas da USP ou muitas atléticas de medicina, que o técnico acaba ficando 3, 4 anos, né? E aí ele consegue efetivamente fazer um trabalho a longo prazo e aí consegue resultado, com certeza. E nós estamos falando aqui com um especialista de handball universitário, porque havia até uma brincadeira aqui em São Paulo que estava para ser fundada a Liga Gui. Porque houve um período que o Guilherme... Você tinha quantos times, Gui? Cheguei a ter 5 times universitários. Como que era a tua vida social nesse período? Eu era solteiro, não trabalhava pela manhã, então dava para conciliar bem, assim, né? Conseguia me organizar para dar todos os 3, mas era todo dia trabalhando até 1 da manhã e todos os finais de semana, sábado e domingo inteiro, para trabalhar, não tinha jeito mesmo. Falando um pouquinho agora de handball de alto rendimento, o que você vê do cenário aí, essas coisas que a gente tá acompanhando, handball essa semana na Sport TV, feminino, ginásio vazio, mas jogos nivelados. E o que você vê do cenário aí de... Eu fiz essa pergunta pro Diogo também. Handball a gente tem a pirâmide lá embaixo na base, muita criança praticando. Aí a coisa vai afunilando, sobram 3, 4 equipes. O que você vê aí desse cenário? O que você vê de solução? Eu acho que antes de pensar em nível técnico, a gente tem que pensar em quantidade. Acredito que quanto mais clubes envolvidos num campeonato, principalmente no campeonato paulista, mais oportunidade a gente vai ter. Talvez você é um cara mais velho, você já viu o handball, eu era mais novo. Você já viu o handball ter 2 ligas, né, do Campeonato Paulista, 2 séries. Então, acho que tem que se buscar isso, tem que buscar minimizar custos para os clubes, né? Porque clube é uma coisa que no Brasil e no Brasil em geral são instituições que estão com dificuldade, né? Então, eu acho que a gente tem que diminuir custo para ter mais gente jogando. Quanto maior diminuição de custos, mais a gente muda essa pirâmide. Nós estamos aqui com o Danilo. Danilo que esse ano ele quebrou o tabu. Ele fez história. É isso aí, Danilo? É a história que você fez? Eu acho que o INSPER fez história, né? O INSPER, todo mundo sabe, é uma atlética que está começando ainda, uma atlética pequena comparado aos outros times de economia que está acostumado a jogar. A gente faz um trabalho lá de 4 anos, um trabalho que foi muito bom. E esse ano a gente conseguiu colher os frutos aí dos 4 anos de trabalho. Teve alguns reforços, entrou 2 jogadores muito bons na pós-graduação que nos ajudaram. Além desses 2 que atuaram no Economia, a gente tem mais 3 jogadores também da pós-graduação. Então a gente acabou fortalecendo os treinos e usando a base desses 4 anos, o lastro que a gente conseguiu nesses 4 anos. A gente sagrou campeão da Economiadas aí, uma coisa que é muito importante. Todo mundo sabe a dificuldade do título da Economiadas, mas foi muito legal. Isso, para quem ainda não entendeu, nós estamos falando do INSPER. O INSPER que foi campeão no handball masculino. O primeiro jogo venceu a Unicamp, uma larga diferença, né? Mais de 20, 30 gols aí de diferença. No segundo jogo já pegou a tradicional ESPM e teve até uma certa resistência, mas acabou vencendo por 30-20. E na final venceu a temida USP, que é aí de grandes títulos. USP que inclusive bateu o Mackenzie na semifinal, um resultado até pouco esperado para algumas pessoas, né? Acredito que não para o técnico Veras. Mas eu queria que você contasse, Danilo, primeiro, como que foi essa final, né? Final a gente conseguiu colocar toda a proposta de jogo desde o início. A gente acabou controlando o jogo desde o início. Tá? A gente jogou com 5-1 do Cidade Real, um 5-1 de muita profundidade. Então acabou forçando muito erro da fé. A gente conseguia recuperar muitas vezes a bola e conseguiu atacar muito bem a partir dessa sequência de erros. Então a gente forçava os erros, tinha precipitação ofensiva e aí jogando um pouco mais tranquilo, tá? Desacelerando o ritmo de jogo, principalmente no ataque, defendendo muito forte, mas desacelerando no ataque a gente conseguia produzir. Produziu bastante com o pivô entre o primeiro e segundo e nas ações de desdobramento em geral. Então foi assim que a gente conseguiu ditar o ritmo do jogo. Legal. E destaques do seu time, quem você colocaria? Pode ser mais de um? É complicado a gente eleger um destaque do INSPER na competição. Todos os jogadores foram muito bem. A gente conseguiu ter uma rotatividade muito grande. Gui, partida que você lembra que foi aquela partida... A gente tem um quadro aqui na Hand Show também chamado Espartano, um quadro 300. Aquele jogo que estava detonado, que você olhou no placar e você falou...
No intervalo você olhou e falou, meu, hoje nós estamos ferrados. E alguma coisa aconteceu ali, alguma química, alguma mágica aconteceu, que vocês saíram vitoriosos no final do jogo. Aquele jogo que ficou marcado por uma história assim. Você lembra de algum jogo assim? Na verdade, esse jogo acho que é o jogo que a gente, Debraicas, o pessoal que é nascido a geração 8584 nunca vai esquecer, que é a semifinal contra o Pinheiros. Né, a gente ganhou deles em 2005, foi o primeiro ano do Álvaro aqui na Hebraica, e a gente fez final do Campeonato Paulista Júnior. A gente ganhou o primeiro jogo, com uma bola fazendo um gol nos últimos 10 segundos, com o Sabá, inclusive, jogava também na Hebraica. E aí, no segundo jogo, o empate era nosso. A gente chegou a ficar no último lance do jogo, que estava empatado o jogo. Se o Pinheiros fizesse mais um gol, ia para o terceiro jogo. A gente estava marcando com 3-6. Porque a gente, enfim, tomou um monte de 2 minutos, vermelho, que é discutível, né? E teve retirada de time da quadra, umas coisas meio complicadas. E muita briga, muita discussão. E aí, na última bola do jogo, a gente estava marcando contra 3. E assim, eu não sei explicar, eu acho que foi vontade e gana de querer vencer o jogo, e a gente conseguiu marcar a última bola. A bola acabou indo para um ponto, um passe ruim, parou lá no escanteio, lá no fundo de quadra, e a gente classificou para a final. Esse é o que marcou. Sim, esse é o melhor jogo da vida, que marcou. Não importa aquela história, não importa o que aconteceu depois, ali a gente já estava satisfeito de treinar desde o primeiro ano de infantil e completar o júnior desse jeito. Sensacional. Gui, quero te agradecer. Obrigado, cara. Gui Borim, experiente, handball universitário. Acompanhe o Gui aí, acompanhe o que ele coloca nas redes sociais. Gui, suas considerações para a galera que está te assistindo aí do Brasil inteiro. Queria agradecer, acho muito importante a iniciativa da Hand Show de cobrir o handball, né? Não só o handball de alto nível, mas universitário, escolar, né? E dar oportunidade para todo mundo poder falar, acho que isso é o mais importante. Sensacional. Galera, Gui Borim, parceiraço. Aqui o handball é mais que um esporte, aqui o handball é show.